quero destacar um dia importante que vai acontecer no sábado, que é dia 5 de setembro, que é o Dia Nacional da Fibrose Cística. E, inclusive, um dos funcionários do Senado Federal, que sempre está presente no plenário, a sua filha é portadora de fibrose cística e ele é uma das grandes lideranças do Distrito Federal e do Brasil nesta área. E eu presto uma homenagem a ele, a família, a filha, que sempre batalham a favor, né, de que a fibrose cística tenha exames realizados, também encaminhamentos médicos competentes, que haja um processo de conscientização em relação a esta área. Eu me refiro ao Fernando Gumide e tomo essa liberdade até de dizer isto, mas quero fazer esta homenagem a ele, à filha e à família. A data de 5 de setembro, diz o texto, traz o nosso compromisso de encontrar soluções para a pessoa afetada pela fibrose cística. Trata-se de uma doença genética, também conhecida como mucoviscidose, e compromete principalmente os sistemas respiratório, digestivo, o aparelho reprodutor e as glândulas sudoríparas. Uma doença que, não tendo o devido atendimento, leva a recorrentes pneumonias e a bronquite crônica, que leva as mulheres portadoras a terem dificuldade para engravidar e torna estéreis 98% dos homens portadores. Por muito tempo acreditou-se que a fibrose cística era uma doença fatal da infância, e era. Hoje, com os avanços alcançados graças à descoberta do gene, já é possível ao portador viver normalmente com qualidade de vida. Ter qualidade de vida, no entanto, significa ter condições de gastar em média R$5.000 por mês por conta da medicação, das 2 sessões diárias de fisioterapia, das 2 inalações diárias, da dieta adequada. E eu pergunto, quantos no país estão nessas condições? E mais uma vez venho à tribuna falar de doença que poderia ser minimizada com uma política eficiente de atendimento pré-natal e neonatal. Parece ainda difícil, que está difícil ao sistema de saúde brasileiro perceber que nada substitui o acompanhamento à gestante e o diagnóstico precoce no recém-nascido. Eu, inclusive, no dia de ontem, fiz um pronunciamento dessa tribuna, conclamando as famílias, os pais, as pessoas com deficiência, a escreverem também, a interagirem particularmente com a subcomissão permanente para assuntos da pessoa com deficiência, para buscarmos soluções para os problemas, né? Juntos buscarmos as soluções. E esse atendimento que eu mencionei, pré-natal, neonatal, né? Nada substitui o diagnóstico precoce. Ainda hoje à tarde, né, falava também com um funcionário do Senado, cujo neto tem paralisia cerebral. E a paralisia cerebral é uma dificuldade motora acentuada, com desenvolvimento intelectual normal, né, na maior parte dos casos, e que é decorrente essencialmente de um acidente na hora do nascimento, no caso relatado pelo funcionário aqui do Senado em relação ao neto, que faltou oxigenação na hora do nascimento. E por isso a criança, o neto, tem uma dificuldade motora acentuada. E nós temos que tomar, então, muito cuidado durante a gestação, no nascimento, depois do nascimento, para que o primeiro direito da criança, subsequente ao direito à vida, seja observado, que é o direito de nascer com saúde, mesmo que, né, haja problemas, dificuldades, mas que o direito à saúde possa ser exercido, particularmente, né, naqueles fatores que podem ser evitados por cuidados durante a gestação.
Então, esse dia 5 de setembro, o Dia Nacional da Fibrose Cística. Leis escritas em relação à fibrose cística não nos faltam. O artigo 1º da Portaria 822 institui o Programa Nacional de Triagem Neonatal, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Surgiu da articulação entre Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde dos Estados, Distrito Federal e municípios. O parágrafo 2º da referida portaria merece ser lido na íntegra. Diz, parágrafo 2º, o Programa Nacional de Triagem Neonatal se ocupará da triagem com detecção dos casos suspeitos, confirmação diagnóstica, acompanhamento e tratamento dos casos identificados nas seguintes doenças congênitas, de acordo com a respectiva fase de implantação do programa. A. Fenilcetonúria. B. Hipotireoidismo congênito. C. Doenças falciformes e outras hemoglobinopatias. D. Fibrose cística, né, que é o tema do Dia Nacional no próximo sábado, dia 5 de setembro. Ora, se leis já existem, temos que exigir seu cumprimento. Isso significa garantir hospitais em que atuem equipes multiprofissionais, lutar pela distribuição dos medicamentos já aprovados pela Anvisa e cuja lista nacional de medicamentos não é atualizada, como já mencionei dessa tribuna em outras ocasiões, há cerca de 6 anos. Portanto, muitas pessoas no Brasil que são portadoras de doenças crônicas com medicamentos aprovados pela Anvisa e que resolveriam o problema da doença crônica não estão tendo acesso ao medicamento, porque não consta da lista oficial do Ministério, que não é atualizada há tanto tempo. Daí a razão pela qual essas pessoas buscam a realização desse direito através do que se chama também judicialização. Felizmente, o Judiciário vem garantindo o direito à saúde previsto na Constituição. Quer dizer, e não estão incluídos. E o que ainda encontra resistência por parte da maioria dos governos estaduais, tomar como medida nacional a inclusão da triagem para a fibrose cística no momento em que a criança faz o teste do pezinho. Lamentavelmente, apenas Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, precisamente em Belo Horizonte, e muito recentemente o Espírito Santo, instituíram a obrigatoriedade desse exame aos seus recém-nascidos. 5 estados numa federação de 27. Ou seja, 22 estados brasileiros não fazem o teste, a triagem, o teste do pezinho para identificação da fibrose cística. Ou seja, crianças que estão tendo dificuldades, que estão sofrendo, que estão tendo problemas respiratórios, a família sofrendo por algo que poderia ser identificado precocemente no que se chama teste do pezinho. Teste do pezinho porque se tira uma gota de sangue do calcanhar da criança, que é uma região bem vascularizada e de onde é fácil retirar o sangue. Pelo visto, a grande maioria dos governantes não está convencida de que a prevenção custa muito menos ao erário público e nem se deu conta de que o diagnóstico precoce dará à sua população melhor qualidade de vida, desde a infância, além de minimizar o sofrimento das famílias dos portadores.